Simulei quanto que eu teria de patrimônio se eu tivesse investido apenas 10% do meu salário desde que eu comecei a trabalhar lá em 2007, quando eu tinha só 18 anos. Acabei de entregar minha idade aqui, né? Hoje eu tenho 36. E esse aqui com certeza é um vídeo que eu gostaria muito de ter assistido lá com 18 anos. Ter o conhecimento que eu tenho hoje lá atrás. Isso não é possível, mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse vídeo aqui. Então eu tava aqui nas minhas viagens, fazendo algumas simulações de juros compostos. Não sei se você que tá aqui me assistindo também tem essa mania de às vezes ficar fazendo simulações. Se eu investir tanto, por tanto tempo, com tanta rentabilidade, quanto é que eu vou ter? Quanto é que eu vou ganhar de renda passiva? Frequentemente eu refaço as simulações aqui pra ver se eu tô no caminho certo. Eu sempre tive bastante organização financeira pra comprar as minhas coisas, nunca gostei de fazer dívida, mas essa consciência de investir pensando na aposentadoria eu adquiri mais recentemente. Teria sido muito melhor começar bem antes do que eu comecei. E aí me surgiu essa curiosidade: quanto será que eu teria de patrimônio hoje se eu tivesse começado a investir lá atrás? E aí eu criei essa planilha aqui por curiosidade e eu vou compartilhar isso aqui com você para você ver como os juros compostos são muito poderosos no longo prazo. Então como que eu fiz aqui? Eu comecei a trabalhar com 18 anos lá em 2007, foi o meu primeiro emprego. Então eu lancei aqui todos os anos até 2023, né? Porque eu queria pegar anos completos, então coloquei aqui de 2007 até 2023. E aí aqui em 2007, no meu primeiro emprego, eu ganhava, juro pra você, R$500 no meu primeiro emprego. Pra quem não sabe, eu sou um designer gráfico, editor de vídeos. Nessa época que eu não tinha nem faculdade ainda, eu só tinha um curso técnico. E esse aqui foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava fazendo a diagramação das apostilas de um instituto que dava aula de Libras, a língua de sinais brasileira. Eles tinham alguns materiais didáticos lá e eu trabalhava diagramando esses materiais. Meu primeiro emprego não era nem registrado, foi praticamente um estágio que eu fiz de mais ou menos um ano ali, no ano de 2007, e eu ganhava por volta de R$500 por mês. E aí aqui no aporte mensal, eu simplesmente fiz uma fórmula aqui, né? Só explicando como é que eu criei essa planilha aqui, caso você queira fazer uma simulação desse tipo aí também. Eu só criei uma fórmula aqui, né? Dividi o meu salário por 10, porque essa simulação eu quis fazer dessa forma. Eu quis simular quanto que eu teria hoje se eu tivesse começado a investir desde o início, mas são muitas variáveis, né? Então, os critérios que eu usei foi quanto eu teria se eu tivesse investido apenas 10% do meu salário desde que eu comecei a trabalhar. Então, nesse caso aqui, no ano de 2007, meu aporte mensal seria de R$50. E aqui no total aportado, é muito simples também, é simplesmente o meu aporte mensal multiplicado por 12. Nesse ano de 2007, se eu tivesse feito esse investimento de 10% do meu salário, durante o ano todo eu teria aportado R$600. E aí, obviamente, que no final do ano eu não teria apenas R$600. Eu teria uma rentabilidade desses investimentos. E aí, a simulação que eu fiz foi com uma rentabilidade média nesse período de 10% ao ano. Uma rentabilidade extremamente conservadora, que com certeza eu conseguiria no mínimo isso ao longo desse período aqui, só investindo em renda fixa, praticamente sem risco, investindo só no Tesouro Direto, eu conseguiria uma rentabilidade dessa tranquilamente. Só que obviamente que nesse campo aqui eu não posso simplesmente pegar os R$60 e acrescentar 10%, no caso aqui mais R$60 de rentabilidade, porque são juros compostos, certo? É uma conta diferente. Então nesse caso aqui eu preciso da ajuda de uma calculadora de juros compostos para fazer essa conta. Então eu comecei lá com 0, na taxa de juros eu coloquei aqui 10% ao ano, super conservador, no período de apenas um ano, que é o ano de 2007 que eu quero saber, e esse investimento mensal de R$50 por mês. Então, beleza, o valor investido é esse mesmo, R$600. No final do ano, eu teria esse valor aqui, R$627,03, que é exatamente o valor que tem aqui na planilha. Então, esse campo aqui eu fui preenchendo manualmente, fazendo essa conta aqui na calculadora de juros compostos. E aí, só uma explicação aqui, caso você não entenda como funciona os juros compostos, porque você viu que se eu só acrescentasse 10% no valor de 600 ali, o que foi o total que eu aportei no ano de 2007, eu teria 660. E aí com juros compostos ficou ali o valor de 627,3. Por que isso acontece? Porque esse 600 é o valor que eu tinha no final do ano. Então a rentabilidade de 10% não seria sobre os 600 totalmente. No primeiro mês seria só sobre os R$50. Aí no segundo mês seria sobre os R$50 que eu aportei em janeiro, mais os R$50 que eu aportei em fevereiro. E aí aos pouquinhos ia tendo essa rentabilidade até que no final do ano eu teria 627, só um pouquinho a mais, nem 5% a mais do total que eu aportei no ano. Mesmo que o meu rendimento aí que eu tô simulando teria uma rentabilidade de 10% ao ano, eu não comecei o ano com R$600, entendeu? Eu comecei com 0. E isso é uma coisa muito interessante dos juros compostos, porque é juros sobre juros. Nos investimentos, o começo é sempre muito lento, porque o juros está só contando sobre o dinheiro novo que você está colocando. Conforme vai passando o tempo, aqui no segundo ano, o que vai acontecer? Eu vou ter os meus aportes mensais, só que a rentabilidade
rentabilidade não tá contando somente sobre o dinheiro novo que eu tô colocando aqui, no caso do ano de 2008, que eu vou te mostrar aqui em seguida, mas também sobre esses 627,3 que eu já tinha colocado em 2007. E aí que começa a formar essa bola de neve. Por isso que nos investimentos, o tempo é o fator mais importante. Vocês vão ver aqui o valor que eu teria no final dessa simulação aqui, mesmo tendo aportado apenas 10% do meu salário e com uma rentabilidade super conservadora de apenas 10% ao ano. Então vamos lá, vamos seguir passo a passo aqui. Então aqui você já entendeu como que funciona a lógica da planilha. Eu vou só te mostrar a segunda linha antes da gente ir pro resultado final. Então, no segundo ano, 2008, eu já fui trabalhar em outra empresa. Esse aqui foi meu primeiro emprego registrado. Eu trabalhava numa gráfica lá no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou nascido e morei a vida inteira em São Paulo. Há pouco mais de 1 ano e meio eu moro aqui no interior de São Paulo, mas eu passei a vida inteira em São Paulo e eu ganhava R$750, que eu me lembro que era o piso da minha profissão. O salário mínimo nessa época aí era por volta de R$500, pra você ver o poder da inflação, né? Como era bem menor o salário mínimo. E eu lembro que eu entrei nessa empresa ganhando o piso da minha profissão na época, que era R$750. Então aqui mesma coisa, o aporte mensal aqui seria de R$75. No final do ano eu teria aportado R$1.500. Agora aqui no total investido já é diferente a conta que eu tenho que fazer. Como que funciona aqui na calculadora de juros compostos? Caso você queira fazer essa simulação também. Nesse caso eu teria que colocar aqui no valor inicial não mais zero, mas esses R$627,03 aqui, que eu já tinha. Então o juros sobre juros vai contar sobre esse valor aqui. Então a mesma coisa aqui, taxa de juros 10%, mais um ano, que eu quero saber o ano de 2008, e o aporte mensal um pouco maior de R$75 por mês. Isso resulta aqui nesse valor, né? No final de 2008 eu teria R$1.630,27. Então é exatamente esse valor que tá aqui. Então agora que você já entendeu a lógica, caso você queira fazer uma planilha dessa aqui e ver o quanto que você teria caso você tivesse começado a investir desde o início, a gente costuma lembrar mais ou menos quanto que a gente ganhava, né? Então eu vou passar ano a ano aqui agora bem mais rapidinho aqui, ó. No ano de 2009, aqui eu fui trabalhar em outra empresa, também uma outra gráfica. Essa já era mais perto da minha casa, ó. Morava com meus pais ainda nessa época, e eu lembro que eu entrei ganhando nessa gráfica R$1.000. E engraçado como que as coisas mudam, né? Porque hoje R$1.000 é menos do que um salário mínimo, né? Mas nessa época eu lembro que quando eu entrei nessa gráfica ganhando R$1.000, eu fiquei super feliz, assim. Beleza que eu era bem mais novo, eu tinha ali por volta de 20 anos. Eu lembro que a percepção da época, assim, pra quem ganhava R$1.000, não era um super salário, mas era um salário que já era considerado bom, assim. E nessa gráfica eu trabalhei por 4 anos, eu trabalhei até 2012 nessa gráfica. Então vou até pintar os próximos 4 anos, porque aqui eu fui tendo o aumento de dissídio, né? Aquela correção pela inflação. Então no segundo ano 1.100, 1.200, 1.300 nos 4 anos que eu trabalhei nessa gráfica. E eu teria terminado 2012 ali com por volta de R$9.000. E é isso que eu quero te mostrar. Imagine que o jovem Daniel já investido há 6 anos com R$9.000. Lógico que R$9.000 em 2012 era bem mais do que hoje. Mas perceba como o começo é lento mesmo. Lá atrás, se eu tivesse mesmo essa disciplina de investir 10% do meu salário, eu teria que ter muita disciplina mesmo, força mental, pra não usar esse dinheiro com outra coisa, né? Seria difícil, você ficar investindo 6 anos e ter R$9.000 só. Não sei se eu teria maturidade e conhecimento pra entender que esse começo aqui seria muito importante, né? Com tão pouca idade já ter um valor desse aqui. Mas vamos seguir aqui. Aí nos próximos 4 anos, foi a última empresa que eu trabalhei como funcionário, a última carteira assinada, que era uma empresa de moda, lá no bairro do Brás, em São Paulo. Quem mora em São Paulo, quem já foi lá sabe que o bairro do Brás é um bairro famoso por ser o bairro onde pessoas do Brasil inteiro vão lá pra comprar roupa. O local onde eu trabalhava vendia roupas no atacado, a gente vendia pro Brasil inteiro. Trabalhei lá por 4 anos, aprendi muito, trabalhava no departamento de marketing lá, fazia posts pra redes sociais, edição de vídeo. E aí eu lembro que eu entrei em 2013 nessa empresa ganhando 1.800, então eu lembro que fiquei super feliz, um salto aqui de 1.300 para 1.800. Fui tendo aqui o aumento do dissídio, e nesse último ano aqui, 2016, foi um ano em que a empresa rescindiu meu contrato e eu continuei trabalhando por mais um ano com eles como PJ, que em 2016 foi quando eu abri a minha empresa. E nesse ano de 2016 eu ganhei mais ou menos a mesma coisa. Se eu pegar o meu faturamento anual de 2016 e dividir por 12, foi mais ou menos o salário do ano anterior. Então, no total aqui, nesses 4 anos, se eu tivesse mantido aqui os aportes, e aqui você percebe que os juros compostos já tá começando a fazer o trabalho, né? Que aqui já são 9 anos de investimentos. Perceba que até esse período aqui, 2016, teria saído do meu bolso R$16.000, mas eu já teria R$24.000, né? São R$8.000 a mais. Não é um valor muito alto, mas você percebe como já tem bastante rentabilidade nesse período aqui. Aí, a partir de 2007, foi quando eu comecei a trabalhar como freelancer. Nesse ano aqui de 2016, que eu trabalhava como PJ em casa, foi quando eu criei meu canal no YouTube. Não sei se você sabe, mas o Investiria Pra Você não é meu primeiro canal. Eu tenho um canal até hoje, né? Eu só não posto mais nele, mas ele tá no ar, ele chama DS Tutoriais. Ele é grande, ele é maior que o Investiria Pra Você. Ele tem hoje 79 mil inscritos, mas já faz mais de um ano que eu não posto nada lá. Mas desde aqui de
2016 até o ano passado, 2023, eu postava nele, e de 2023 pra frente eu dei um foco maior aqui no Investida Pra Você. Então aí, 2016 eu parei de prestar serviço pra essa empresa, e 2017 pra frente comecei a trabalhar 100% freelancer, atendendo meus próprios clientes. Daqui pra frente eu dei um foco bem grande em edição de vídeos, virei de fato um editor de vídeos. Eu produzia conteúdo pro meu canal, DS Tutoriais, que nessa época aqui ele quase não me dava dinheiro, ele começou a me dar um dinheiro um pouco mais relevante a partir de 2018, ali com 2 anos de canal. O YouTube é bem um projeto de longo prazo mesmo, ainda mais um conteúdo de educação assim, né? E comecei a atender meus próprios clientes. Desde 2017, eu atendo a mesma cliente. Eu tenho uma cliente que é uma professora de inglês, tem um canal grande aqui no YouTube, ela é bem relevante. Desde essa época aqui, 2017, eu atendo esse mesmo cliente. Daí pra frente, né, a partir do momento que você começa a trabalhar por conta, o jogo muda bastante. A sua renda varia muito, né? Você não tem mais um salário certinho todo mês. Então daqui pra frente, o que eu fiz? Eu peguei o meu faturamento anual e dividi por 12. Coloquei aqui mais ou menos a média do que eu ganhei naquele ano específico. E aí é diferente também, você não ganhar seu salário de uma única fonte de renda, né? Que eu ganhava dessa minha cliente aqui, ganhava do YouTube e outros freelas pontuais que eu ia fazendo, né? Outros clientes que eu tive, atendi outros canais no YouTube mais pontualmente nessa época. Aí sua receita vem de fontes variáveis, que é o ideal que você faça, né? Caso você seja um freelancer como eu, provavelmente você sabe disso. Então eu vou passando aqui ano a ano. No ano de 2017, meu salário ali melhorou um pouquinho, ficou ali por volta de R$2.400 por mês, bem pouco, mas sabe que eu morava com meus pais, dava pra ganhar esse nível de renda. Aí 2018, 3.200, aí tá aqui aporte mensal, total, veja como tá subindo bastante. E a diferença aqui entre o valor aportado e o valor final tá começando a se distanciar bastante. 2019, minha renda mensal foi mais ou menos essa, de 3.300, e o total aqui investido de 44 mil. 2020, aí deu um salto bom. Eu lembro que 2020 foi um divisor de águas pra mim, foi quando o meu canal no YouTube deu uma boa crescida nessa época, foi bem a época que deu aquele problemão no mundo, mas pra quem tem canal no YouTube sabe que nessa época as visualizações subiram bastante, foi praticamente o auge do meu canal lá, o DS Tutoriais, nessa época aqui. Então a minha renda mensal nessa época aqui ficou em torno de R$5.000, e aí nesse caso eu teria chegado aqui a marca de 55 mil em 2020. 2021 se manteve. 2020 foi um ano muito fora da curva, né? Você vê que eu tava numa escadinha subindo, de 2020 pra 21 meio que se manteve, porque 20 foi um negócio muito diferente mesmo, tanto pros meus clientes que tinham canais no YouTube, quanto pra mim. Todo mundo teve muita visualização nessa época, foi um ano fora da curva mesmo. Então 21 se manteve, mas veja aqui nos investimentos como teria subido bastante aqui, ó. Perceba que aqui, ó, de um ano pra outro já começou a subir mais de R$10.000 de um ano pra outro, mesmo meu aporte sendo baixo aqui ainda, né? Aí 2022 subiu um pouquinho, minha renda mensal ficou nesse patamar aqui de mais ou menos 5.300, e olha o salto que deu aqui, ó, R$13.000. E 2023, ano passado, foi um ano muito bom. Aqui já começa a entrar o Investida Pra Você, né? Eu criei o Investida Pra Você ali no finalzinho de 2021, mas eu nem conto 2021 porque eu criei mais ou menos em dezembro de 2021, o canal praticamente não existia. E aí 2022, eu levei em paralelo, postava um vídeo por semana no DS Tutoriais e no Investida Pra Você. O Investida Pra Você ainda não tinha engrenado, e foi em 2023 que o Investida Pra Você deu uma engrenada. Eu percebi que ele tinha muito mais potencial do que o meu canal anterior, o DS Tutoriais. Mais ou menos ali no meio de 2023, eu acertei alguns vídeos ali falando de Nucoin, do Nubank Ultravioleta. Meu canal deu uma crescida legal e ele se tornou uma renda muito mais relevante pra mim. Mesmo tendo muito menos inscritos, ele já tava me dando uma receita muito maior do que o DS Tutoriais. E aí foi nesse momento aqui, em 2023, mais ou menos no meio ali de 2023, que eu parei de postar vídeos no meu canal, DS Tutoriais. Foi uma decisão difícil, né? Porque eu tenho um carinho por aquele canal, tem quase 80 mil inscritos lá, por volta de 8 anos ali postando semanalmente naquele canal, mas eu tomei essa decisão, parei de postar totalmente vídeos lá e passei a postar 2 vídeos por semana aqui. Eu sei que tem canais que postam até 3 vídeos, postam mais conteúdo, mas pra mim é bem complicado mesmo, porque eu não trabalho só com o YouTube. O YouTube não me gera uma renda que me permita trabalhar somente com isso no momento. Então eu faço os meus vídeos, além de gravar, eu roteirizo, eu edito, eu faço a thumbnail, eu faço tudo aqui. Sou somente eu que trabalho no Investida Pra Você. E além disso, eu ainda atendo a mesma cliente desde 2017, edito os vídeos dela pras redes sociais, pro YouTube. Então perceba que é muito corrida a minha rotina aqui. Mas graças a Deus o canal tá crescendo bastante. Nesse ano de 2023 foi quando ele passou a ser uma renda relevante, e aí minha renda deu um salto legal aqui em 2023. Ficou ali em por volta de R$6.500 em média ali durante o ano de 2023, e aqui a gente chegou no resultado que eu gostaria de te mostrar
nesse vídeo aqui. Olha só que interessante. No final aqui, esse estudo me mostrou que se eu tivesse investido apenas 10% do meu salário desde que eu comecei a trabalhar, com uma rentabilidade extremamente conservadora ali de 10% ao ano, eu teria no final do ano passado 96 mil reais. Então vamos lá. O que a gente pode tirar de lição aqui com essa simulação toda que eu fiz? Primeiro, que isso aqui é só uma simulação, né? A gente sabe que a vida tem muito mais variáveis, tanto pra cima quanto pra baixo. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, lá em 2007, quando eu comecei a trabalhar, ganhando lá 500 reais por mês, nessa época eu morava com meus pais, eu poderia ser mais econômico e quem sabe investir até mais do que 10% do meu salário. Eu poderia investir 20, 25% e ter ainda mais dinheiro do que esses 96 mil reais aqui no final do ano passado. Também ter tido talvez até uma rentabilidade um pouquinho maior, 11, 12% num prazo longo como esse já teria feito bastante diferença. Mas também tem outras questões aqui. Por exemplo, aqui no ano de 2008, 2009, foi o ano que eu fiz faculdade. Eu fiz curso superior de design gráfico, era um tecnólogo de 2 anos e nessa época aqui eu era bolsista do ProUni, pagava 50% do valor da minha faculdade, mas mesmo assim ia praticamente todo o meu salário pra pagar minha faculdade, que era bem baixo. Eu ganhava ali, ó, no primeiro ano da faculdade ganhava 750 reais. A mensalidade era quase isso. Ia praticamente meu salário todo na faculdade. Então eu não conseguiria mesmo investir nessa época aqui. E tá tudo bem. Aqui eu tava investindo na minha profissão. O conhecimento que eu obtive aqui eu uso até hoje pra ganhar dinheiro. Então, com certeza, foi um ótimo investimento eu ter investido na minha educação aqui. Outros 2 anos aqui que seria difícil investir também foi aqui. 2012 e 2013 foi quando eu parei pra estudar inglês. Fiz um curso desses pra adulto de 2 anos, bem intensivo, e era super caro. Era mais caro que a minha faculdade, a mensalidade desse curso, mas foi um investimento incrível que eu fiz. Ter investido em aprender inglês foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, com certeza. Eu não fazia ideia que alguns anos depois, aqui em 2017, por exemplo, a minha principal cliente, que eu atendo até hoje, é uma professora de inglês. E o conhecimento de inglês que eu obtive lá atrás seria crucial para atender a cliente que eu atendo hoje. Então, aprender inglês sem dúvidas, é um investimento que vale muito a pena, né? Então, nessa época aqui seria bem difícil eu investir. E só um último exemplo aqui, no ano de 2014 foi o ano que eu fiz um intercâmbio, né? Foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida também. Finalizei o inglês ali em 2013 e coloquei esse objetivo da minha vida de fazer um intercâmbio, fazer uma viagem internacional, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi a única viagem internacional que eu fiz até hoje na minha vida. Então, nessa época aqui, eu ganhava ali, ó, por volta de R$1.900. Eu lembro que eu juntava mais de R$1.000 por mês pra fazer esse intercâmbio. Eu lembro que eu juntei mais ou menos uns R$12.000 durante esse ano todo pra conseguir fazer esse intercâmbio. Hoje, esse valor não seria possível. Primeiro que era 10 anos atrás, né? A inflação muito menor e o dólar também era muito menor, né? Hoje, pra fazer um intercâmbio, com certeza teria que gastar mais de R$20.000. Mas na época, eu lembro que eu gastei uns R$12.000 nesse intercâmbio. Guardava praticamente quase todo o meu salário, todo mês ali pra fazer isso. Eu lembro que eu guardava na poupança, porque como eu não tinha conhecimento nenhum de investimento nessa época. E o restante que sobrava eu dava uma força em casa também. Então, obviamente que existem essas variáveis. Além do conhecimento que eu não tinha essas questões da vida, que eu tava investido nos meus estudos e não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Vou até deixar passando umas fotos aí desse intercâmbio que eu fiz. Passei um mês na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, estudando inglês. Foi uma experiência incrível. Evolui muito meu inglês, fora a experiência de vida que eu jamais vou esquecer. Tô aqui 10 anos depois falando sobre isso aqui. Então esse vídeo aqui é só uma simulação. Eu não fiz essa simulação aqui pra ficar desanimado, nem pra te desanimar. Isso aqui é pra você ver o poder dos juros compostos. Olha só que incrível algumas coisas que a gente consegue observar aqui nessas simulações. Primeiro, investindo só 10% do salário com uma rentabilidade baixa de 10% ao ano, eu teria quase passado a barreira dos R$100.000, que é uma barreira super desejada, que tem até um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Vários outros canais fizeram um vídeo sobre esse tema também, sobre a importância de você passar dos primeiros R$100.000. Uma coisa que é muito importante, você notar nos juros compostos. Obviamente que o meu aporte subiria bastante aqui ao longo do tempo, né? Porque é natural que o salário vá crescendo, mas olha só, eu peguei um período aqui de 17 anos e perceba que eu teria chegado aqui na metade do caminho, eu teria passado a barreira dos R$50.000 aqui em 2020, só há 4 anos atrás. E aí, mais 4 anos pra frente, eu quase passei dos R$100.000. Então perceba que no começo, os juros compostos é bem devagar. Hoje, eu praticamente comecei a carteira do zero. Quem acompanha a série Bora Aportar do canal sabe disso. O começo parece desanimador, porque os juros compostos não tá ajudando muito. Mas os juros compostos é isso. Quanto mais você tem, mais ele vai te empurrar pra frente. A gente consegue até fazer uma simulação simples aqui pra gente ver o poder disso aqui. Peguei uma janela aqui de 17 anos, né? E aí no final de 17 eu teria esse valor aqui. Agora, se eu tivesse esse valor aqui na mesma taxa de juros sem aportar mais nada, vou colocar investimento mensal zero. Se eu colocar mais 17 anos pra frente, o mesmo período que eu coloquei aqui, só que pro futuro, ou seja, no passado eu tava com 35, jogando mais 17 anos pro futuro, eu com 52 anos de idade. Com essa carteira aqui, sem aportar mais nada, olha só o que acontece. No final desse período, eu teria quase R$500.000. Sem investir mais nada, só de juros, eu ganharia mais R$392.000 nesse período. Então imagine com aportes mensais, imagine com uma rentabilidade melhor. Não tem como. O que os juros compostos faz é incrível numa carteira de longo prazo. Que assim,
assim, pelo Analytics do YouTube eu consigo ver que a faixa etária das pessoas que assistem o meu vídeo aqui é muito próxima da minha idade aqui, por volta de 30 anos. Então talvez você esteja numa situação parecida aqui comigo ali, por volta dos 30 anos, já passou dos 30 anos e ainda não começou a investir. Ou então tá bem no começo, como eu tô aqui. Ter esse conhecimento é importante porque os próximos anos vão passar de qualquer forma. Os próximos 15, 20, 25, 30 anos vão passar de qualquer forma. Então a gente tem a oportunidade de começar hoje pra criar essa máquina de dinheiro aqui que é os juros compostos. E se por um acaso você é jovem, se você tá na fase aí dos 18, 20 anos aqui, eu sei que é a minoria, mas tem aqui no canal também, aí você é o mais privilegiado de todos porque você tem a oportunidade de ter esse conhecimento aqui e começar o quanto antes. Eu sei que quanto mais jovem a gente é, menos importância a gente dá pra isso aqui, né? Porque a gente acha que a gente vai viver pra sempre. Só que, meu amigo, eu vou parecer um velho falando isso aqui, mas a verdade é essa. Piscou o olho, você já tá com 30, 35, passa muito rápido mesmo. Então, se você tiver essa disciplina aqui de investir pelo menos 10% do seu salário, olha a bola de neve que vai acontecer aqui nos seus investimentos. Porque quanto mais cedo você começa, menor o esforço que você tem que fazer pra se aposentar. Percebe aqui que se eu tivesse começado com 18 anos, provavelmente investindo 10% do meu salário, eu conseguiria me aposentar lá na frente. Começando hoje, não tenho mais como investir só 10%. Hoje eu invisto bem mais do que 10% da minha renda, porque senão não seria suficiente para me aposentar. Então, essa é a importância de ter esse conhecimento quanto antes. Quanto mais cedo você começa, menor o esforço que você vai ter que fazer. E agora eu vou sugerir esse vídeo aqui que eu comentei com você para você se motivar a passar o quanto antes da barreira dos 100 mil reais.